Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Ora, tudo isto aconteceu. A profecia aqui citada está registrada em Isaías 7,14. Vejamos o texto. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A profecia foi proferida cerca de 740 anos antes de Cristo, no reinado de Acás, rei de Judá. A terra da Judéia havia sido ameaçada de invasão pelos exércitos unidos da Síria e de Israel, sob o comando de Rezim e Peca. Acás ficou alarmado e parece ter pensado em pedir ajuda à Assíria para defendê-lo. Diante da aflição de Acás, Isaías foi instruído a ir até ele e dizer-lhe que pedisse um sinal de Deus. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Ou seja, a orientação era para que o rei buscasse ajuda em Deus, e não na Assíria. Ele, porém, se recusou a fazer isso. Vejamos o versículo 12. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ele não tinha confiança em Deus, e temia que a terra fosse invadida pelos exércitos da Síria, e contava apenas com a ajuda que esperava receber da Assíria. Isaías respondeu que, naquelas circunstâncias, o próprio Senhor daria um sinal, ou uma garantia, de que a terra seria poupada. O sinal era que uma virgem teria um filho, e que, antes que esse filho atingisse a idade adulta, esses reis hostis abandonariam por completo o projeto de tomar a terra. Portanto, a profecia originalmente foi planejada para servir de sinal a Acás de que a terra certamente seria liberta de suas calamidades e perigos, e que a libertação não demoraria muito. A terra da Síria e de Israel, agora unidas em confederação, seria privada de seus dois reis, e assim a terra de Judá seria liberta do perigo ameaçador. Esse parece ser o cumprimento literal da passagem, para que se cumprisse. É um pouco mais difícil saber em que sentido pode-se dizer que essa profecia se cumpriu no nascimento de Cristo. Para entender isso, é necessário observar que a palavra cumprir é usada nas Escrituras e em outros escritos em muitos sentidos. Vejamos alguns deles. Primeiro, quando algo é claramente predito e acontece, como a destruição da Babilônia, predita em Isaías 13, 19 e 22, e de Jerusalém, em Mateus 24. Essas profecias tiveram seu cumprimento exatamente como haviam sido previstas. Segundo, quando uma coisa é tipo ou sombra de outra, e então, quando o evento ocorre, disse que o tipo foi cumprido. Esse foi o caso em relação aos tipos e sacrifícios do Antigo Testamento, que foram cumpridos com a vinda de Cristo. Para mais informações, veja Hebreus 9. E terceiro, quando as profecias de eventos futuros são expressas em linguagem mais elevada e completa do que o evento específico em si inicialmente exige. Ou, em outras palavras, quando a linguagem, embora possa expressar um evento, também é tão completa e rica a ponto de expressar adequadamente outros eventos em circunstâncias semelhantes e de importância semelhante. Neste caso, pode-se dizer que eles cumprem também a profecia. Assim, por exemplo, os últimos capítulos de Isaías 40 em diante, predizem o retorno dos judeus à sua terra, libertos da Babilônia. E todas as circunstâncias mencionadas ocorreram em seu retorno. Mas a linguagem é mais ampla e sublime do que o necessário para expressar a volta dos judeus à sua terra. Ela também expressa adequadamente uma libertação muito mais importante e magnífica, a dos redimidos sob o Messias, e o retorno do povo de Deus a ele, e também a propagação universal do Evangelho. Portanto, pode-se dizer que ela se cumpriu na vinda de Jesus e na propagação do Evangelho. Assim, se houvesse quaisquer outros eventos magníficos e gloriosos em circunstâncias semelhantes e de caráter semelhante, poder-se-ia dizer também que essas profecias foram cumpridas em todos eles. A linguagem é tão completa e rica, e as promessas são tão grandiosas que podem expressar adequadamente todas essas libertações. Esse pode ser o sentido em que se pode dizer que a profecia agora em análise, embora se referisse ao povo da Judéia e à sua libertação dos exércitos da Síria e de Israel, também foi cumprida agora em Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Mateus entende claramente que isso se aplica a uma virgem literal. Vejamos Lucas 1:3-4. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Isso implica, portanto, que a concepção de Cristo foi milagrosa ou que o corpo do Messias foi criado diretamente pelo poder de Deus, de acordo com a declaração em Hebreus 10:5. Por isso, quando ele vier ao mundo, diz: não quiseste sacrifício nem oferta, mas preparaste-me um corpo. E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Isto é, o seu nome será chamado assim. A palavra Emanuel é uma palavra hebraica, Immanuel, Emanuel no grego, e significa literalmente Deus conosco. Mateus, sem dúvida, entende isso como denotando ou indicando que o Messias era realmente Deus conosco, ou que a natureza divina estava unida à humana. Ele não afirma que esse era o seu significado quando usado em referência à criança a quem o nome foi aplicado pela primeira vez, mas esse é o seu significado quando aplicado ao Messias. A palavra Emanuel expressava adequadamente seu caráter, e nesse sentido foi cumprida ou realizada. Quando o nome foi usado pela primeira vez por Isaías, denotava simplesmente que o nascimento da criança era um sinal de que Deus estava com os judeus para libertá-los. Os hebreus frequentemente incorporavam o nome de Yahuwah, ou Deus, em seus nomes próprios. Assim, Isaías significa a salvação de Yah. Eliezer, ajuda de Deus, ou de El. Eli, meu Deus. Mas Mateus, evidentemente, pretende mais do que o que foi denotado ou indicado pelo simples uso de tais nomes. Ele havia acabado de relatar a concepção milagrosa de Jesus, o fato de ele ter sido gerado pelo Espírito Santo. Deus era, portanto, seu Pai. Ele era divino e também humano. O nome mais apropriado para ele, portanto, era Deus conosco. E embora o mero uso de tal nome não provasse que ele tinha uma natureza divina, ainda assim, como Mateus o usa e pretendia evidentemente aplicá-lo, ele prova que Jesus era mais do que um homem, que ele era Deus e também homem. E é isso que torna o plano de redenção tão glorioso. É esse fato que deixa os anjos maravilhados. É isso que torna o plano de redenção tão vasto, tão grandioso, tão instrutivo e cheio de conforto para os cristãos. Assim nos diz Paulo em Filipenses 2, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É isso que verte tanta paz e alegria no coração do pecador, que lhe dá tanta segurança da salvação e que torna a condescendência ou a bondade de Deus na obra de redenção tão grande e seu caráter tão adorável. Até que Deus, em carne humana, eu veja, meus pensamentos não encontram conforto. O santo, o justo e sagrado, os três, são um terror para minha mente. Mas se o rosto de Emanuel aparecer, minha esperança, minha alegria tem início. Sua graça remove meus temores e cerviz. Seu sangue, meus pecados lavou.